Vocês pediram em muitos lugares diferentes e finalmente é aqui a história de Dead Space 3 explicada. Antes de começar a explicar a história, eu tenho que falar que o 3 é o pior de todos os jogos da série. Muita coisa confusa, muita coisa sem sentido, muito estranho, mas ele finalmente explica muitas das coisas que aconteceram nos outros jogos. A história do Dead Space 3, ela se passa 3 anos depois do final do 2. Nos 3 anos que se passaram, a Unitologia cresceu muito e conseguiu sobrepor o governo da Terra. Isaac e Ellie, que conseguiram sair vivos no final do 2, começam a ter um relacionamento, mas acontece que eles começam a ter algumas brigas e divergência. Isaac queria apenas continuar escondido e ter uma vida tranquila, coitado, já tinha sofrido demais. Já a Ellie queria ir atrás e destruir todos os marcadores. Ela então abandona Isaac e entra em contato com alguns poucos soldados do governo que restaram para eles irem juntos destruindo os marcadores. Dentre esses soldados, o que mais interessa aqui para a história é Robert Norton, que é o capitão da força de defesa. O jogo começa quando Robert aparece no apartamento de Isaac e chama ele para uma missão para ir encontrar Ellie. Isaac acaba aceitando, já que ele queria encontrar a Ellie, e no caminho nós enfrentamos soldados de Jacob Denick. Jacob foi um fundador de um grupo dentro da igreja da Unitologia, chamado de Inner Circle. Em uma batalha contra os soldados de Jacob, Isaac acaba se separando de Robert e John e é capturado por Jacob. Jacob mostra então para Isaac que ele está destruindo todos os laboratórios que fazem pesquisas com marcadores. Mas não é para destruir os marcadores, ele apenas destrói a proteção em volta deles e acaba liberando totalmente o poder dos marcadores nos planetas. Ele tenta matar Isaac, mas você consegue fugir. Depois de muitas lutas e batalhas, você consegue se encontrar com os outros e fugir daquele lugar. Vocês vão direto para um planeta chamado Taos Volantes, que é onde o último sinal da Ellie estava. Em uma nave que estava em órbita nesse planeta, vocês finalmente encontram Ellie e a equipe. E é aqui que o Isaac também descobre o romance entre Ellie e Robert. Mano, coitado do Isaac, velho. Mano, é aqui que a gente vê que o Isaac, além de muito inteligente, ele tem sangue muito frio. Porque com o tanto que ele sofreu, aconteceu uma parada dessa, velho, era caixa na certa. Mas o nosso querido engenheiro se manteve forte. No quarto do capitão dessa nave tinham inscrições sobre os marcadores que apenas Isaac poderia decifrar. Ao olhar aquelas anotações, Isaac descobre que aquele planeta ali é a origem de todos os marcadores. Eles vão então para o planeta. Lá vocês encontram um sinal que provavelmente vem de uma máquina que controla todos os marcadores e decidem ir até ela para desligá-la. No planeta nós encontramos um necromorfo gigante que está meio que congelado. Esse necromorfo é chamado de Nexus. Estavam sendo feitas pesquisas sobre ele e você consegue descobrir aonde o marcador desse planeta está. Indo em direção ao marcador, você é pego por Jacob, e é aqui que descobrimos que Robert na verdade faz parte do Inner Circle e estava trabalhando para Jacob. Nexus, o necromorfo gigante, acorda e devora você. Matando ele de dentro para fora, Robert ameaça matar Isaac e Isaac revida e mata ele. Boa, Isaac. Você descobre que para desligar a máquina que controla os marcadores, você tem que investigar a mente de uma criatura que era desse planeta, chamada Rosetta. Por dentro dela está a chave para desligar a máquina. Ao fazer isso, você descobre a história daquele planeta. Muitos anos atrás, os aliens daquele planeta descobriram o marcador. E então, um surto necromorfo aconteceu e eles foram praticamente dizimados. E ali aconteceu o processo de convergência. A igreja da Unitologia acredita que a convergência era um processo de evolução, onde todas as pessoas iriam evoluir e se transformar em algo maior. Mas a verdade é que não é bem isso. Na verdade, o processo de convergência é o processo onde o marcador do planeta é ativado e começa a consumir todo tipo de matéria orgânica, humanos, aliens, necromorfos, tudo. E com isso é criado uma lua de sangue. Essa lua transmite um sinal para todos os outros marcadores para que eles também tentem o processo de convergência. Então esses marcadores começam a manipular a mente dos habitantes daquele planeta para que eles acreditem que eles devem atingir a convergência. Igual começou a acontecer na Terra, onde as pessoas começaram a tentar atingir esse processo. Onde as pessoas da Terra criaram mais marcadores e enviaram para outros planetas, então se o processo de convergência acontecesse na Terra, ela ia enviar sinal para esses marcadores, e nesses outros marcadores começaria a acontecer o mesmo processo, como se fosse uma bola de neve, onde os habitantes do planeta criam marcadores, enviam para outros lugares, acontece a convergência, ativa esses marcadores, e assim vai indo. Isso aconteceu aqui em Taos Volantes. Os nativos de Taos Volantes criaram uma máquina para impedir o processo de convergência da lua original. Então Isaac percebe que ele não deve desligar a máquina, ele deve ativá-la completamente para parar o processo de convergência em toda a galáxia. Nisso um dispositivo é criado com as informações da mente daquele alienígena. Mas Jacob aparece e rouba esse dispositivo. Ao tentar fugir, a sala é destruída e pega fogo. Isaac consegue escapar, mas ela fica presa em meio às chamas. Você consegue recuperar o dispositivo e vai em direção à máquina para ativá-la. Mas infelizmente Jacob chega com Ellie presa e exige o dispositivo para soltá-la. Ao entregar o dispositivo, Jacob coloca na máquina e desativa a máquina. Então, o processo de convergência que havia sido parado
continua e a lua começa a surgir, sugando toda a matéria orgânica em volta. Dentro da lua, vocês encontram um necromorfo gigante, que é quem controla ela. Isaac consegue derrotar a criatura, volta até a máquina e finalmente a ativa completamente. Assim, ela para o sinal de convergência de toda a galáxia. O lugar explode pelos ares e isso daqui acontece com você. Na cena final do jogo, Ellie conseguiu fugir da nave de fuga e ela não consegue mais contato com o Isaac, mas ela percebe que já não existe mais nenhum sinal de marcador, o que mostra que Isaac conseguiu seu objetivo. Ele parou o efeito de todos os marcadores. O jogo ainda tem uma DLC que eu nem vou contar muito aqui a história dela, mas o Isaac sobreviveu e ele começa a ter visões de luas de sangue indo para a Terra. Ao fugir do planeta e chegar na Terra, ele escuta apenas gritos de desesperos pelo rádio, e então 2 luas de sangue aparecem na órbita da Terra. Isso abre uma certa margem para um Dead Space 4, que apesar de eu gostar muito da série, eu espero que não aconteça. Eu sei que o vídeo já ficou longo, mas então um resuminho aqui apanhado geral. O que acontecia é que esses marcadores eles iam para planetas e começavam a afetar a mente das pessoas, para elas acreditarem que a convergência era algo bom. Então ele manipulava a mente das pessoas para elas criarem mais marcadores, enviarem para outros planetas e esses sinais irem se propagando até que toda a galáxia tivesse tomada por marcadores e todos os habitantes ali, não necessariamente humanos, mas alienígenas, qualquer forma de vida daquele planeta fosse consumida para criar a lua de sangue. Dentro dessa lua de sangue estaria um necromorfo gigante. Então esse é o objetivo dos marcadores. Eles são criados e manipulam a mente das pessoas em volta até que um necromorfo gigante consuma tudo e seja criado. É mais ou menos essa a ideia. É uma história bem viajada, mas o jogo 1 e 2 são muito bons. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de curtir, salvar para ver depois e também de me seguir.